que é um crente não regenerado? São aqueles que estão nas igrejas, têm o seu nome arrolado como membros, mas nunca conheceram a Cristo. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque a considerar que foram os fariseus que cometeram esse pecado, pessoas que estavam próximas da palavra, pessoas que estavam próximas das promessas, que conheciam as alianças, a quem as promessas, a aliança, os desígnios do Senhor foram confiados, foram justamente eles que tropeçaram nisso aqui. Foram justamente eles que criaram uma rebelião contra o Espírito do Senhor e que blasfemaram contra esse Espírito e que estão sendo agora advertidos que quem procede dessa maneira não terá perdão nem agora nem na eternidade. Esse será o caso de muitos crentes não regenerados, que estiveram o tempo todo cercados pelas promessas de Deus, ouvindo o Evangelho, vendo a ação do Espírito Santo na vida de pessoas. Estes estão em grande perigo, porque se estes se rebelam deliberadamente contra a graça de Deus, contra o Espírito do Senhor, para esses não haverá perdão. A única expectativa que podem ter é de condenação eterna. Portanto, meu querido crente que aqui está, você precisa colocar o seu coração diante do Senhor. Sobretudo se você tem experimentado em seu coração uma resistência ao Evangelho, à palavra pregada, ao movimento de Deus por meio do seu Espírito Santo na congregação que você faz parte. Se você tem resistido dessa forma, você precisa ter cuidado. Você precisa clamar por misericórdia. Porque se deliberadamente você ofende o Espírito Santo do Senhor, não haverá perdão. Este é um pecado grave, mais do que todos. E é um pecado para o qual não há remissão. Sem o Espírito do Senhor, nós não experimentamos a graça. Sem o Espírito do Senhor, a cruz não diz respeito a nós, porque é Ele quem aplica. Olha a importância do catecismo. A pergunta que estamos aprendendo lá em casa: como o Espírito, como é que a salvação de Cristo, a redenção conquistada por Cristo é aplicada a nós? A redenção adquirida por Cristo é aplicada a nós pela eficaz ação do seu Espírito Santo em nós. Ele pega a obra da cruz, coloca em nosso coração, nós somos salvos. Mas se dissermos não, se endurecermos o nosso coração, se dissermos isso é coisa de Satanás, se deliberadamente somos contra o Espírito, não há salvação. Há expectativa de condenação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a primeira parte dessa mensagem, que nos anuncia o reino glorioso que está entre nós, que domina o valente e que lhe rouba os despojos, seja o nosso conforto e esperança. E que nas mãos deste que é mais valente do que o valente, mais poderoso do que o forte, Jesus Cristo, o Messias prometido, que nas mãos dele nós confiemos as nossas almas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por abrir os nossos olhos, ó Pai, por poder nos fazer enxergar o Messias, o Senhor Jesus Cristo,
revelado em suas escrituras, e pela iluminação do seu Espírito Santo, nós podemos conhecê-lo pessoalmente, ó Pai. Obrigado porque ele invadiu o reino de Satanás, porque ele o amarrou, ó Deus, e nos tirou desta prisão. Obrigado porque fomos resgatados, libertados, curados pelo Rei Messias, o Filho de Davi, o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque os nossos corações não ficaram endurecidos a ponto de blasfemarmos contra aquele que aplica a salvação, que nos convence do pecado, que nos dá a fé em Cristo, o seu Santo Espírito, ó Pai. Obrigado porque ao invés de sermos inimigos dele, nós somos aqueles que andam com o seu Espírito, aqueles que podem experimentar a doce presença, o braço que nos envolve, a voz que nos aconselha, que nos conduz à verdade, o poder que nos restaura, a pureza que nos santifica, o Espírito que nos consola, que ora por nós, que nos faz enxergar Cristo e que glorifica o seu Filho, ó Pai. Não permita, Senhor, que aqueles que estão aqui, que membros desta congregação, ó Pai, que ainda não foram regenerados, mas que têm colocado resistência ao Evangelho, que essa resistência deliberada, ó Deus, não chegue ao ponto de blasfemarem contra o Teu Espírito Santo, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que não conhecem o Senhor ainda, ó Pai. Se o Senhor quebrantar o coração, eles não poderão resistir mais. Se o Senhor lhe abrir os olhos, eles não poderão mais negar aquilo que é patente, ó Deus. O que nós pedimos é a Tua misericórdia, e que o Seu Espírito Santo, ó Pai, vença esses corações, conquiste essas almas, ilumine essas mentes, e, ó Deus, os conduza a Cristo, o Salvador. Que o Senhor, ó Pai, seja louvado por nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos